Este filme não apenas conta uma história, ele mostra a dura realidade da vida na União Soviética. Cada cena é real, cada personagem teve um protótipo. Na Rússia, ele se tornou viral, porque para muitos é um espelho perturbador de como seus pais realmente viveram, sob medo, controle e sobrevivência. A história, baseada em fatos reais, começa no inverno gelado de 1989 em Kazan. Um adolescente chamado Andrei pratica piano em um teclado de papelão. A caminho da escola, ele vê um rapaz se defendendo de 3 agressores e sabiamente desvia deles. No ponto de ônibus, o mesmo rapaz quase escapa pulando em um ônibus, justamente quando uma pedra atravessa a janela. Em seguida, ele encurrala Andrei e seu colega de classe, Iskander, roubando o troco deles. Andrei se recusa a entregar o dinheiro e leva um soco no queixo. No banheiro da escola, Iskander diz que vai contar para o irmão mais velho dele, da gangue Rossia. Andrei lhe dá 20 copeques em troca dos 30 que os valentões levaram. Mais tarde, o vice-diretor pede para Andrei dar aulas de reforço a um aluno com dificuldades. Acontece que é Marat, o mesmo rapaz da manhã. Eles vão até a casa de Marat e fica claro que a família dele não é pobre. Entediado, Marat convence Andrei a roubar bonés de beisebol importados. No dia seguinte, Iskander e sua turma extorquem Andrei novamente, exigindo 3 rublos para cobrir o que perderam. Andrei se recusa e leva uma surra nas costelas. Apesar de tudo, sua amizade com Marat só cresce. Eles estudam inglês, música, boxe e aprontam juntos. Na escola de música, Marat conhece uma violinista chamada Aigul. Um dia, enquanto Marat é mandado pelo veterano da gangue, Kashey, para lavar um carro, um dos capangas de Iskander chuta Andrei no vestiário. Sem saber onde conseguir dinheiro, Andrei recorre a Marat. Ele quer entrar para a gangue Universum para não ser visto como um estranho, mas Marat se recusa a endossá-lo, então Andrei bola um truque. Ele aparece em uma reunião da gangue e se apresenta aos líderes, Zima e Turbo, como um grande amigo de Marat. Eles o colocam em uma luta de sparring que ele aguenta bravamente. Ele é aceito na gangue. Na escola, Marat diz a Iskander que Andrei agora faz parte do grupo e que a dívida está fora dos limites, depois explica as regras para o novato. A cidade é dividida entre gangues que estão em guerra constante e as brigas não são só por sangue, elas matam também. Zima e Turbo levam Shelika para uma viagem a Moscou. Para conseguir pagar a passagem, Andrei vende sua câmera. No caminho, os caras lhe dão o apelido de Palto, sobretudo. Na capital, o grupo engana os moradores locais, mas um deles, um metaleiro, pega Andrei e o entrega para a polícia. De volta a Kazan, ele é interrogado por uma inspetora de menores, chamada Irina Sergeyevna. Ele a convida para ir ao cinema. Ele não delata ninguém e, quando é solto, a gangue recebe Palto com alegria. Ele corta o cabelo mais curto para se adequar ao código de vestimenta. Naquela noite, ele encontra Irina Sergeyevna no centro comunitário, mas acaba sendo um comício do Komsomol contra gangues de adolescentes. Após um relatório, o oficial pede para Andrei falar no palco, mas ele foge, sem querer se meter em encrenca com a turma. Enquanto isso, Marat visita Aigul, fingindo ser um líder juvenil. Mais tarde, ele e Kashey aplicam um golpe do jogo de conchas, com Marat fingindo ser um vencedor falso. Ele percebe que a mãe de Andrei está apostando e avisa os caras que ela é uma das deles, mas eles o ignoram. Então ele grita que a polícia está chegando, forçando os trapaceiros a se dispersarem, mas já é tarde demais. A mãe de Andrei já perdeu todo o salário do mês e seu chapéu de pele. Quando Kashey percebe que não há policiais por perto, ele pune Marat por ter estragado o golpe. Em casa, Andrei é recebido por sua mãe e por um major da polícia chamado Ildar, que está registrando o boletim de ocorrência de fraude dela. Ildar convida Andrei para passar na delegacia e pegar alguns mantimentos. Sem ajuda, ele e a mãe vão passar dificuldades. Na delegacia, o major deixa o garoto jogar Kung Fu no computador do escritório. Andrei fica viciado no jogo, como um verdadeiro nerd de videogame. Quando a noite cai, Ildar o convida para voltar no dia seguinte, mas, em troca, quer os nomes dos membros da gangue. Marat, incomodado com o fato de Palto estar andando com policiais, o alerta de que esse tipo de coisa não é aceitável. A conversa deles é interrompida pelo retorno de Vova Adidas, o irmão mais velho de Marat, que voltou do Afeganistão. Muita coisa mudou no cenário das gangues durante os 2 anos em que ele serviu, e ele não gosta do que vê. Depois de uma partida amistosa de futebol, Adidas vai para a academia, onde ele e Kashey conversam sobre a situação da mãe de Andrei. Kashey desvia do assunto e sugere testar se Vova ainda tem suas habilidades no boxe. Eles o jogam no ringue com um lutador pesado que acaba o nocauteando. Adidas não gosta de como as coisas funcionam nessa nova ordem. Reunindo alguns caras que pensam como ele apresenta uma ideia de pequeno negócio: cobrar dos carros que passam pelo território deles.
No dia seguinte, eles montam um ponto de controle. Os negócios vão razoavelmente bem, mas nem todo mundo quer pagar. Alguns até parecem prontos para bater no Adidas. Quando a polícia aparece, a turma foge. Adidas divide o dinheiro igualmente, jogando mais 25 rublos para Andrei como compensação pelo chapéu roubado da mãe dele. Ele esconde o dinheiro em um livro, fingindo que sempre esteve lá, mas sua mãe sabe que são notas roubadas. Naquela noite, a turma vai para uma discoteca. Andrei convida Irina Sergeyevna para dançar, mas ela recusa e, em vez disso, o convida para uma festa em casa. Para agitar a noite, Andrei vai até Iskander e lhe dá um soco no rosto. O caos se instala e a polícia interrompe tudo. Irina Sergeyevna esconde o causador da confusão e Mará em um depósito atrás do auditório. É lá que o Major Ildar os encontra e os leva para a delegacia. Como lição, ele espanca Andrei no banheiro usando um tijolo dentro de uma bota de feltro. Enquanto isso, 2 caras do Universum são capturados por rivais. Em um ônibus, Kirill vê seu amigo, Yarolash, sendo espancado. Na manhã seguinte, Marat tenta recomprar o chapéu da mãe de Andrei, mas o atendente da loja o reconhece como o ladrão. Ele foge, e na rua, avista sua professora de inglês e rouba o chapéu dela em vez disso. Mais tarde naquele dia, os garotos visitam Andrei para entregar o novo chapéu e consertar as coisas. Kirill, com um corte auto-infligido na testa para dar mais realismo, conta para a turma como ele e Yarolash foram atacados e que ele desmaiou. Pela avó de Yarolash, Marat descobre que ele está no hospital. Eles vão juntos, mas, em vez de ir para o quarto do hospital, ela é levada ao necrotério para identificar o corpo espancado do neto. O Major Ildar também mostra o cadáver para Andrei, alertando-o de que ele pode acabar do mesmo jeito. Em vez de sentir remorso, o garoto quer vingança. Kirill coloca toda a culpa na gangue Raziezd, alegando que reconheceu um deles durante o ataque. No dia seguinte, Mará aparece no ponto de encontro da Raziezd. Eles o perseguem pelos galpões, mas acabam caindo numa armadilha armada pela Universum. Uma briga começa e Kirill fica especialmente descontrolado. Mesmo ao sair, ele diz que eles deveriam ter terminado o serviço. De volta à academia, os caras ficam sabendo que Kashchei conversou com os mais velhos da Raziezd. Eles não querem uma guerra. Durante uma conversa com Kirill, descobre-se que o cara que ele disse reconhecer na verdade estava na discoteca com Adidas e não poderia ter matado Yaralash. Os líderes da Raziezd vão embora e Kashchai manda Kirill contar a verdade. Kirill confessa tudo. Como punição, ele é expulso da gangue e humilhado. O processo inclui uma surra e cusparadas. No funeral de Yaralash, toda a turma se reúne. Adidas e seu círculo mais próximo fazem um juramento. Nós não vamos esquecer Yaralash. Em casa, Andrei descobre que sua mãe está envolvida romanticamente com Ildar. O major tenta se aproximar do possível enteado. Com ele, Andrei descobre que quem matou Yaralash foi um cara de Sakshash, não da Raziezd. Adidas decide checar tudo novamente antes de tomar qualquer atitude. Andrei vai ao apartamento de Irina Sergeyevna para uma festa. Lá, ocorre um confronto entre o pessoal criativo e convidados da classe trabalhadora mais rudes. Sem querer estragar a noite dela, ele sai discretamente. Na escola, Andrei defende um garoto mais novo do bullying da senhorita Condor, o que acaba virando uma briga. Logo depois, eles descobrem que o chapéu do vice-diretor foi roubado. Andrei percebe que foi o Mará. Depois da escola, a gangue do Adidas se prepara para um confronto, mas Marat, que foi enviado para pegar o soco inglês, é pego por seu pai furioso ao descobrir sobre o chapéu roubado. Ele tenta levar o filho para outra cidade, mas Mará foge do carro. Kashchei volta das conversas confirmando que o assassino de Yaralash é de Toktash. Ainda assim, ele diz a todos para não se vingarem, afirmando que Yaralash não mediu as palavras. Adidas discorda, dizendo que não é assim que caras de verdade agem, mas deixa a escolha para sua turma. Quem quiser participar, entra por vontade própria. Uma multidão entra em um ônibus e segue para o ponto de encontro dos rivais. Uma briga enorme começa. A grande surra. No meio do caos, Adidas é ferido com uma tábua cheia de pregos. Andrei é nocauteado pouco antes da chegada da polícia. Sirene toca, as pessoas se dispersam e o restante é levado para o hospital. Andrei acorda em uma cama de hospital com Irina Sergeyevna sentada ao seu lado. Antes de ir embora, ela o beija. Assim que se recupera, ele pergunta à enfermeira onde está o cara que começou a briga com Yaralash e o espanca brutalmente. Na manhã seguinte, Marat aparece no hospital. Ele tira o uniforme de um interno para conseguir entrar escondido. Logo em seguida, a gangue Toktash invade pelas janelas para se vingar. Marat se une a Turbo e Andrei para salvar seu irmão, que está sendo levado para a cirurgia. Eles pegam uma maca, correm para a sala de cirurgia e colocam o ferido Adidas nela.
Lutando contra os rivais enquanto fogem, eles escapam do hospital e sequestram uma ambulância bem na frente da mãe de Andrei, conseguindo escapar por pouco da turma de Toktash. A polícia começa a perseguição, mas Turbo, fazendo jus ao apelido, consegue despistá-los. Eles levam Adidas para um porão, onde os veteranos da gangue repreendem Andrei por ter atacado alguém no hospital sozinho. Quando Vova acorda, ele defende Andrei, dizendo que ele fez a coisa certa. Ele anuncia planos para uma reunião geral do Universum. A mãe de Andrei, tendo perdido toda a confiança no filho, decide mandá-lo para uma escola militar, Suvorov. Na entrevista, ele provoca o oficial de propósito para ser reprovado, mas mente para a mãe dizendo que foi aceito. No encontro do Universum, Vova solta uma bomba. Koschei nunca descobriu quem matou Yaralash. Ele apenas disse aos garotos que isso aconteceu porque Yaralash falou demais. Adidas acusa o veterano de mentir, chamando-o de rato. Como era de se esperar, as palavras viram briga, mas os mais velhos estão em menor número e perdem. Após a reviravolta, os garotos tomam conta da academia e arrombam o cofre do Koschei. Lá dentro, junto com o dinheiro da gangue, eles encontram um revólver. Para comemorar, Adidas leva a turma para um cinema clandestino. Todos assistem a desenhos de ação, saindo um a um de fininho para o banheiro. Depois, Vova percebe que o negócio é lucrativo e decide abrir uma locadora de vídeos no próprio bairro. Para começar o negócio, os caras armam um assalto. Enquanto Mará distrai o dono, Andrei entra pela janela e rouba o videocassete. Naquela noite, Marat dorme na casa de Andrei, onde eles são flagrados por Ildar. O major explica tudo para a mãe de Andrei e depois diz diretamente aos garotos que, se o cara Toktash que ele espancou morrer, ele vai para a prisão. Naquela noite, o pai de Mará conversa com os dois filhos. O mais novo admite que roubou o chapéu de pele para a mãe de Andrei, que foi enganada por golpistas, mas omite a parte em que ajudou a aplicar o golpe. Parece que o problema está resolvido até a mãe de Andrei descobrir que o chapéu é roubado. Chocada e sobrecarregada, ela tem um colapso mental. Bem na frente das crianças, ela demonstra o quanto está decepcionada. Os paramédicos chegam e a levam para um hospital psiquiátrico. Adidas recebe notícia que o cara que Andrei espancou sobreviveu. No hospital, conhece uma enfermeira chamada Natasha, que cuidou dele. Depois, reúne-se com os anciãos Toktash para apaziguar, deixando claro que Koschei não teve nada a ver com a confusão no hospital. Vova então inaugura um negócio quase legítimo, uma locadora de vídeos. Ao falar com Irina Sergeyevna, Andrei descobre que é seu aniversário. Ele a segue a um restaurante onde músicos conhecidos tocam. Durante uma pausa para fumar, ele toca uma música romântica para ela. Quando voltam, tudo termina em briga. Mais tarde, enquanto ela ajuda a lavar a louça, Irina conta a Andrei que o serviço de proteção à criança pode tirar sua irmãzinha dele. O major Ildar também descobre e promete ajudar. As coisas entre Mará e Aigul ficam tensas. Ela fica chateada porque ele sumiu por dias sem dar notícias, mas quando Marat se transfere para a escola dela, ela pede ajuda para lidar com um cara estranho em um Lada verde-limão. Mará conversa com o cara, o que termina com um espelho quebrado e uma briga. Aigul fica grata pela proteção. Uma coisa leva a outra, e uma lenta faísca romântica começa a surgir entre eles, terminando em um tímido primeiro beijo. Mará pede para ela cobrir o seu turno na locadora de vídeo enquanto sua família comemora o aniversário marcante de seu pai. Naquela noite, os caras do Dom Beat invadem a locadora de vídeos. Eles nocauteiam Turbo e roubam o videocassete junto com Aigul, que tentou proteger o equipamento. Os ladrões levam ela e o videocassete para um bar, onde o líder do Dom Beat, Zelt, diz que a máquina foi roubada pelos próprios amigos dela e promete que ela não será machucada. Espancado e ensanguentado, Turbo é levado por Zima até a casa de Adidas. A equipe liga para Zelt para marcar um encontro. Adidas e Zima saem, e Mará, desesperado para saber o que aconteceu com Aigul, rouba as chaves do Volga de seu pai e o segue. No local do encontro, Zelt exige saber onde está Koschei. Ele não reconhece Adidas como líder e chama reforços. A gangue do Dom Beat embosca os três e os espanca. Para quebrar Adidas e forçá-lo a pedir desculpas, Zelt ordena que cortem a orelha de Mará. Vova sussurra, me perdoe, o que Mará e Zima ouvem. Depois de pegar o carro e entregar uma conta para eles, os caras do Dom Beat vão embora. No bar, eles descobrem que o cara do Lada verde-limão estuprou Aigul, apesar de ter prometido pelo código da rua que ela estaria segura. Zelt o espanca e o expulsa. De volta à academia, Adidas ordena que Marat seja amarrado, pega o revólver e vai sozinho até o bar. Zelt admite seu erro e cancela a dívida, mas Vova atira nele e em seus homens. Sem esperar por desculpas, ele mata Zelt e leva Igla embora. Marat acompanha a garota abalada até em casa, mas Turbo tem perguntas. O Adidas quebrou o código das ruas? E se Igla foi aberta, será que é certo Marat ficar com ela?
Marat e seu irmão vão ao hospital onde a enfermeira Natasha trata seus ferimentos. O pai de Eagle dispensa os policiais, insistindo que não houve estupro. Se isso se espalhar, só vai piorar ainda mais para ela. Vova diz a Marat para não ver mais a garota. Se os caras descobrirem que ele está namorando alguém que foi estuprada, ele vai ser expulso de forma brutal. O Major Ildar, chamado ao bar por causa da cena do assassinato, ouve dos colegas sobre a garota. Ele ordena que seus homens interroguem todos na área e emite um mandado de prisão para Adidas como principal suspeito. Murat visita Aigul em casa. Um dia depois ela diz a ele, não aconteceu nada. Satisfeito com a resposta dela, ele a convida para a discoteca. Em uma reunião de gangue, Adidas declara, a equipe Dombit acabou. Ele acabou com eles. Murat chega atrasado e leva uma bronca do irmão. A gangue toda vai para a academia para uma sessão de treino. Depois do treino, Vova visita o dormitório de Natasha, mas ela vê outros caras, intimidando um garoto fraco ali perto. Vova não intervém e ela o acusa de ser covarde. Ela vai embora. Naquela noite, o garoto intimidado bate na janela do Adidas para dizer que Vova o defendeu, mas é mentira. Vova pagou o garoto para dizer isso só para proteger sua imagem? Natasha aceita ir à discoteca com ele. Enquanto isso, André procura Ildar para pedir ajuda para impedir que os serviços sociais levem sua irmãzinha. Juntos, eles levam a mãe de André para casa, tirando-a do hospital psiquiátrico. Durante o trajeto, André ouve que uma caçada foi iniciada para capturar Adidas e corre até o centro comunitário para avisá-lo. Lá, a galera do Universum está reunida, incluindo Marat e Igla. Turbo, frustrado com a situação, começa a provocar. Um boato maldoso se espalha como uma cobra e os amigos de Eagle rapidamente a rejeitam. Ela corre para casa chorando. Enquanto isso, a polícia faz uma batida na casa de Marat. Adidas, avisado por Andre, se esconde no dormitório de Natasha, onde eles passam a noite toda tocando músicas no violão. Ildar culpa Andre por ter levado sua mãe a um colapso. Andre corre para a casa de Irina Sergeyevna, mas há um músico hospedado lá, e ele dá um soco no rosto de Andre. Na manhã seguinte, o pai de Igor a acompanha até a escola, prometendo buscá-la depois da aula. Mas ela volta para casa escondida e sai novamente de um jeito incomum. Andre acorda Adidas no quarto de Natasha para contar o que aconteceu. Vova busca seu irmão mais novo na escola e o leva ao cemitério para homenagear um companheiro caído. Quando Marat descobre que o rapaz era de outro distrito, ele se recusa a ir. Mas Adidas lembra que no Afeganistão não importava de onde a pessoa era. Enquanto eles bebem vodka no túmulo, André e alguns dos rapazes espancam o músico, avisando-o para ficar longe de Mara Sergeyevna. Adidas, bêbado, leva Marat para casa e conta a ele sobre a morte de Egil, mas o garoto está tão fora de si que não entende. Ele vomita na porta de casa. Quando fica sóbrio, Vova vai até Natasha, que o alerta de que a polícia está esperando no dormitório. Ele explica que defendeu a namorada do irmão e agora está fugindo. Eles decidem fugir para a casa da tia dela, nos subúrbios. Lá, a família está se preparando para um funeral. Lá, Adidas percebe que o morto é Gelti, o mesmo que ele próprio atirou. Na manhã seguinte, no funeral, Vova espanca uma testemunha. Natasha pergunta se ele é mesmo um assassino, mas ele permanece em silêncio. Na escola, Marat ouve falar sobre a morte de Igla. Quando um colega de classe zomba de como ela saiu de casa, ele o espanca. Adidas se encontra com os veteranos da gangue, que lhe entregam dinheiro para fugir. Ele diz a eles que está indo embora e passa a liderança para Zima. A mãe de Andre volta para casa, mas sem a irmã dele. Desesperado, ele recorre aos garotos em busca de ajuda. Eles também vão à polícia, mas ela é levada de volta para o hospital psiquiátrico. Turbo encontra a garota em um fliperama e a leva para casa, mas logo depois a polícia chega e a leva embora. Eles planejam processar André também, já que ele é menor de idade, mas ele foge para a gangue. No próximo encontro, Turbo menciona Aigul, dizendo, se Murat estava com ela, agora ele está marcado. A gangue se volta contra Murat, mesmo com André tentando defendê-lo. Uma briga começa, mas é interrompida por patrulhas voluntárias e pela polícia. O líder do Komsomol, Konachev, encontra Murat inconsciente e o leva para a sede deles, mostrando-lhe uma oficina secreta onde fabricam jeans piratas. Ele convida Murat para se juntar à Sociedade dos Rejeitados e depois o leva até Ildar. O major promete punir o estuprador de Egil se Murat ajudar. Naquela noite, Andre visita Murat, que o alerta para não ir ao próximo encontro. No encontro, Murat desafia Turbo, mas assim que a luta começa, a polícia aparece. Eu vou fazer isso! Eles encontram o revólver usado para matar Gelti com Turbo. Marat havia plantado a arma. Os policiais escoltam os garotos para fora, passando pelo que os delatou. Na delegacia, o Major Ildar organiza um cara a cara entre Murat e Kirill. Kirill afirma que o revólver pertencia ao Adidas. Murat o ataca, mas o policial interrompe a briga e, como um gesto de boa vontade, libera André da detenção. André volta para a academia, mas Kastchei e sua turma já a tomaram.
Eles o espancam e anunciam o fim oficial da gangue Universum. Do lado de fora, Adidas espera que seu irmão mais novo traga roupas e suprimentos em troca de dinheiro. Mas Murat joga o dinheiro em seu rosto, chamando-o de covarde e culpando-o pela morte de Egil. Se Vova não tivesse ido atrás daquele videocassete, nada disso teria acontecido. Em casa, o pai deles se prepara para punir Murat. Mas o organizador do Komsomol, Konachev, chega com um certificado homenageando Murat por ter ajudado a acabar com a gangue. Isso muda a atitude do pai em relação ao filho. Andrei visita Irina Sergeyevna e descobre que ela planeja adotar sua irmãzinha. Ele concorda em morar com ela sob a condição de que abandone a vida criminosa. Enquanto isso, o Major Ildar visita Natasha em seu dormitório. Adidas também aparece. Uma briga começa entre os dois homens, após a qual Vova e Natasha fogem juntos. No dia seguinte, Marat rouba um Nekert de um pioneiro aleatório e entra oficialmente para o Komsomol, tendo Konachev como seu padrinho. Andrei e Irina Sergeyevna também estão lá. Ao saírem, Murat encontra seu velho amigo. Murat admite que desistiu do código das ruas que perseguiu Egil até a morte. Andrei o chama de Shushpan, um ninguém. Uma briga começa entre eles. O ex-pianista vence por pouco. Na estação de trem, Natasha compra passagens e vê um cartaz de procurado com o Adidas. Ela volta para o esconderijo deles e diz que quer deixá-lo. Mas Vova a seduz em vez disso. Depois disso, ele rouba um carro para que possam fugir juntos. Eles são parados por um policial de trânsito. Mas Natasha finge um ataque histérico sobre um acidente mais adiante na estrada, permitindo que eles escapem. Em um posto de gasolina, Vova liga para casa e descobre que seu pai quase teve um ataque cardíaco quando a polícia apareceu. Ele decide voltar para se despedir. Disfarçado de entregador, Adidas entra escondido no restaurante onde seu pai está sentado sozinho. Nenhum dos convidados foi à festa de aniversário depois de saberem que seu filho era um assassino. Um garçom chama a polícia e Vova tenta fugir, mas o Major Ildar atira em suas costas. Adidas morre nos braços de Natasha. Como um gesto de respeito, Konachev surpreende Marat, levando-o até um banheiro onde o estuprador de Aigul está algemado. Marat o espanca até deixá-lo inconsciente, depois desaba em lágrimas. Enquanto isso, Irina Sergeyevna leva Andrei e sua irmã para visitar a mãe deles. André se oferece para ir comprar algo para o chá, mas no mercado ele é reconhecido pelo homem que era dono do videocassete roubado e acaba sendo denunciado à polícia. A série termina em um centro de detenção juvenil. Andrei toca piano, enquanto um coral de internos canta uma música da banda Laskov Mai.